Procura seu lugar. Faz silêncio agora. Compartilhe o bom ar com o seu irmão do lado. Fala assim para o irmão do lado. Jesus quer falar ao teu coração. Jesus quer falar ao teu coração. Mais uma vez. Mais uma vez. Por isso. Preste atenção. Não deixe a graça passar. Não deixe a graça passar. Mas é parecida, viu? Pai Jesus, amor de Maria, seja para o coração. Amém? Amém. Glória a Deus pela alegria de vocês. Alegria do jovem contagia, não é verdade? A alegria do jovem enraizado em Cristo Jesus contagia e precisa sempre contagiar a humanidade. Sim ou não? Sim! Precisamos ir para fora, precisamos demonstrar essa alegria que sentimos na presença do Senhor, experimentando Ele a cada dia, experimentando a Sua palavra, experimentando Jesus verdadeiramente vivo e ressuscitado nas nossas vidas, para também fazer com que os jovens lá fora possam ser ressuscitados. Fala, irmão, seja instrumento de Deus. Seja instrumento de Deus. Poderoso? Deus quer. Você quer? Muito bem. Qual foi a resposta dele? Sentiu firmeza? Balançou o céu? Então ainda o sim precisa ser mais forte, né? Convicto, como o sim de Maria, né? Quando o Valcione falava, né, que estava ficando velho, eu falava, meu Deus do céu, né, minhas pernas aí começou a doer. Faz tanto tempo, né, que eu não participava assim, de um louvor animado, principalmente como jovens, quando eu caminhava junto com um grupo de jovens, com o Ministério Jovem, que não é mais o Ministério, que agora é o Ministério Jovem, mas antes era a Secretaria Marcos, né? Os louvores assim contagiantes. Eu lembro de um dia que teve aqui em Barueri um show, em que eu saí de lá, irmãos, eu saí dançando no meio da rua, eu não conseguia me conter de tanta alegria que eu tinha, que eu sentia, porque eu senti verdadeiramente a presença de Deus nos outros jovens. Uma presença que me levou a dançar no meio da rua. A Mariana falava, você não vai parar de dançar, não? Eu falava, não tem como, não tem jeito. Sentindo essa graça maravilhosa de Deus, não tem jeito de parar de dançar. Fala por irmão, não tem jeito de parar de dançar. Não tem jeito de parar de dançar. É por isso que nós dançamos como o rei Davi. Já imaginou o rei Davi dançando? Não? Não imaginava ainda, né? Quando o André também dizia, né? E o nome Bar, infelizmente, é um nome atrativo, né? Infelizmente, né? Mas o André, não só o André, como para muitos, o Bar foi um atrativo bom nesse sentido, né? Porque o André, ele foi em busca de água ardente, só que ele encontrou água viva lá. Não foi água ardente, não, foi água viva que ele encontrou. E por isso o André foi transformado. E por isso muitos de nós somos transformados. E por isso muitos caminham com o Senhor, porque já está com a sua fé enraizada em Cristo Jesus. Não em qualquer ser humano, não em qualquer pessoa, não nas bebidas, não nas drogas, não nas prostituições, não no adultério, mas enraizados em Cristo Jesus. Aplauda o Senhor, porque você é enraizado em Cristo Jesus. E por ser enraizado em Cristo Jesus, é que Deus te dá a graça da alegria, é que Deus te dá a graça da paz, é que Deus te dá a graça de ir em busca à santidade, é que Deus te dá a graça de, no momento de louvor, você com certeza está numa alegria plena que chega ao coração de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. E com certeza o Senhor está muito alegre por ver a alegria de vocês nessa noite, por louvar e bendizer a Ele, por louvar e exaltar o nome dEle, porque Ele é Senhor, é Deus. Fala para o seu irmão lá, Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Salvador. Fala para ele, Jesus
Salvador. Afirma isso aí. Quem trouxe a Bíblia? Quem trouxe a Bíblia? Se estamos e buscamos estar enraizados em Cristo Jesus, uma das maneiras de procurar estarmos verdadeiramente enraizados ou criarmos raízes, e raízes profundas, não raízes rasas, não aquelas sementes em que o semeador lançou e ela caiu no meio dos pedregulhos lá. Ela caiu, ela precisa cair lá no profundo, ela precisa cair lá no profundo realmente, para poder criar raízes. Abra sua palavra lá em Colossenses, lá no capítulo 2. Nós vamos refletir um pouquinho essa palavra, e mediante a carta do bispo, não o nosso bispo diocesano, o Espírito Corpo, mas o Dom Scherer, que escreveu essa carta direcionada especialmente para vocês. Para vocês. Tá? Uma carta verdadeiramente direcionada. Quantos aqui, todos vocês fazem parte de grupos de jovens, de ministérios jovens, ou tem alguém que é jovem, de repente, sei lá, Legião de Maria Bernini, Crisma também, ou glória a Deus, né? Tem outros jovens aqui fora do Crisma? Oi, liturgia, glória a Deus. O Dom escreveu essa carta dizendo o seguinte: é claro que ele direcionou a Jornada Mundial da Juventude, mas nós podemos pegar isso para nós como forma de unidade e para tirarmos de vez os rótulos, né? Eu sou jovem do Ministério Jovem, eu sou jovem da PJ, eu sou jovem da liturgia, eu sou jovem do Crisma. Nós criamos um rótulo, e o bispo vai dizer uma coisa importante que o Luciano disse no início. O bispo vai dizer assim: serão acolhidos pelos jovens espanhóis e com eles compartilharão experiências, a alegria da mesma fé e a pertença da Igreja de Cristo. Nós precisamos ter isso em mente, que antes de eu participar, de eu ser de um grupo, de uma pastoral, de um movimento, criando rótulos e levantando bandeira de rótulos, primeiramente eu preciso saber que eu sou pertencente à Igreja de Cristo, a Igreja de Deus. Por isso não somos rótulos. Nós precisamos, queridos e amados irmãos, caminhar unidos. Quando o bispo dizia desse compartilhar experiências, falando que os jovens lá na Espanha, jovens do mundo inteiro que estarão reunidos lá, que eles compartilharão de experiências, de culturas diferentes, eles compartilharão da mesma fé, da mesma alegria de fé que eles professam. E é essa alegria que você, jovem do Ministério Jovem, jovem da PJ, jovem da liturgia, jovem do Cristo, jovem, seja lá o que for, é compartilhar a mesma experiência de fé, porque vós sois jovens pertencentes à Igreja de Cristo. Antes de pertencer, fala seu irmão, antes de pertencer a qualquer pastoral, grupo ou movimento, você, aponta para ele e fala: você pertence à Igreja de Cristo. Por isso, sois alegres. Porque a Igreja de Cristo não foi instituída por ser humano nenhum. Foi instituída pelo próprio Cristo. Aplaude o Senhor. Porque não existe outra igreja que foi instituída
É que ela é besta mesmo. Olha o brilho de Cristo, olha para o seu irmão, veja Cristo nele. Nós pertencemos à igreja de Cristo, irmãos, e pertencer somente ao grupo pastoral do movimento é muito pouca coisa. A gente para, né? Levantar a bandeira de uma pastoral, de um grupo, de um movimento somente é muito pouca coisa. Nós pertencemos a muito mais. Nós precisamos saber que eu pertencendo a um grupo pastoral ou movimento, todos eles unidos formam a igreja. Formam um corpo místico de Cristo. Eu, você, mais ele, mais ela. Não importa a pastoral em que eu estou, não importa o movimento em que eu pertenço, mas nós, unidos, todos eles, pertencemos à igreja de Cristo. E formamos a igreja de Cristo. Aplauda isso. A igreja de Cristo. É maravilhoso saber disso. Portanto, sabendo disso, o bispo, ele vai nos orientar que para sermos enraizados ou para termos raízes profundas, nós sabemos que as árvores, quando lá são lançadas as sementes, pela própria palavra, quando o Senhor vai falar da palavra do semeador, né? Se cair aqui, ó, não vai ter, a árvore não vai crescer, ela não vai ter raízes profundas, porque ela não vai aprofundar aqui. Mas se você for na terra, cavar um buraco e jogar, e depois ligar, ela vai crescendo. Não é isso? Quero falar para vocês. Vocês conhecem a teologia do bambu? Muitos conhecem, outros não, né? E vejo que a teologia do bambu, ou o ensinamento que o bambu nos dá, vai fazer com que a gente entenda melhor do que é ser verdadeiramente, do que é estar verdadeiramente enraizados em Cristo e edificados na fé, no qual nós somos chamados. A fé da Igreja Católica Apostólica Romana, certo? O bambu, qual o primeiro ensinamento que o bambu nos dá? O bambu, ele é oco. Desde pequeno o bambu sabe que ele é oco. Por que ele é oco? Por que você é oco? Nós somos ocos para nos encher da graça de Deus, certo? Nós precisamos, nosso irmão, você precisa ser oco. Você precisa ser outro. Para se encher da graça de Deus. Só que você também precisa saber que desde pequeno você é oco. Pois é. Desde pequeno, o bambu desde pequeno ele sabe que ele é oco. E nós precisamos saber que desde pequeno, quando nós nascemos, nós éramos ocos e nos enchemos do quê? O Espírito Santo de Deus no dia do nosso batismo. Nós somos agraciados por essa graça maravilhosa de Deus em nós. Mas cada dia, cada momento, a cada instante, nós precisamos perceber que nós somos ocos para encher cada vez mais da graça de Deus. E como André, que foi em busca
lá da água ardente, nós precisamos ir sempre em busca da água viva, da água que jorra do trono da vida eterna. Lá, Jesus disse para a samaritana: olha, quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede, porque a água que eu vos der é água que jorra para a vida eterna. Por isso, para ser enraizados em Cristo Jesus, precisamos constantemente beber dessa água. O Espírito Santo está em nós sabemos que Ele está em nós precisamos clamar a Deus para que esse Espírito Santo Ele transborde em nós, e nós precisamos ser poucos. Para o seu irmão, para ele não esquecer, você precisa ser pouco. Qual o segundo ensinamento que o Bambu nos dá? Sabe qual é o segundo ensinamento que o Bambu nos dá? Seja verde? Seja verde. Bambu não cresce para os lados. Bambu só cresce para cima. Portanto, nós precisamos ter uma meta. Nós precisamos ter um objetivo. E esse objetivo nosso de crescer para o alto significa que nós somos cidadãos do céu. Significa que crescendo para o alto nós vamos crescer, estar enraizados em Cristo para buscar a vida eterna. Para buscar, porque São Paulo vai dizer que nós somos cidadãos do céu. Para o teu irmão, não cresça para os lados. Não cresça para os lados. Cresça para o alto. Lá é o seu destino. Você é cidadão do céu. Terceiro ensinamento que o Bambu nos dá: Seja fino. raízes profundas, raízes saradas, raízes sadias, raízes firmes. O bambu, queridos e amados irmãos, quando ele é lançado por debaixo da terra, ele vai se entrelaçando, a raiz dele vai se entrelaçando entre os troncos, entre as raízes, os troncos de outras árvores debaixo da terra, e ele vai ficando firme ali. Por isso que é muito difícil você conseguir verdadeiramente tirar um bambu, porque ele vai se entrelaçando. Fala, teu irmão, se entrelace na graça de Deus. Entrelaça na graça de Deus. Nós precisamos nos entrelaçar na graça de Deus, nos ensinamentos da igreja. Nós precisamos buscar a Deus verdadeiramente na palavra dele, no Santíssimo Sacramento do altar. Nós precisamos verdadeiramente nos aprofundar. Como diz o Senhor, é necessário que nós caminhemos ou mergulhemos para águas mais profundas. Quando nós vamos caminhando para águas mais profundas, a nossa fé, as nossas raízes, elas vão sendo edificadas, elas vão sendo robustecidas, elas vão sendo fortalecidas. E aí, queridos e amados irmãos, nós não somos levados por qualquer sopro de doutrina que sopra por aí. Nós não somos levados por qualquer filosofia por aí. Nós não somos levados por qualquer teoria por aí. Quem faz faculdade sabe um pouquinho disso, né? Quando tem aulas lá de filosofia, eles te apresentam os piores filósofos para poder dar aula para você, né? É Freud, é Nietzsche, né? O professor, quando eu fiz filosofia, ele já indicou Nietzsche para a gente. Cadê o Nietzsche? Sabe quem é o Nietzsche? Conhece o Nietzsche? O Nietzsche, numa Alemanha quase totalmente protestante, ele declarou a morte de Deus. O Nietzsche era o pai do niilismo. Sabe o que significa niilismo? Negação total e absoluta de tudo. Ele negava tudo. Para ele não existia alegria, não existia. Olha que ele era filho de protestante. Ele negava tudo. Negava alegria, ele negava tristeza, não existia. Ele ia e criticava a ciência, ele criticava a medicina, ele criticava tudo. Por quê? Não experimentou
mesmo diante dos seus pais sendo evangélicos, não experimentou a graça do amor de Deus. Por isso não criou raízes profundas. Mas quando nós criamos raízes profundas, irmãos, não é qualquer coisa, não que não seja qualquer tipo, nenhum tipo de doutrina pode nos tirar da presença de Deus. Uma vez logo quando eu iniciava, um testemunho de Jeová chegou para mim, estava iniciando na caminhada, não conhecia nada, daí estava retornando, né? Eu saí, era muito pequenininho, tinha feito lá a primeira comunhão, dei no pé da igreja, sumi. Aí, quando eu retornei, aí eu percebi, eu falei, não, vou fazer alguns ensinamentos com você e tal, vou te dar aqui uma Bíblia e tal. Aí a Maria José e a Mariana falou, Deus te livre, Deus te perdoe, rasga isso aí, joga esse negócio fora, isso é uma falsa religião, isso é uma falsa profecia, sai daí, sai daí. Aí o que eu fiz? Fui lá, pedi a direção de Deus, estar enraizados em Jesus, irmãos. Em todos os momentos nós precisamos pedir a direção de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus nesse grande tempo em que a igreja nos convida a estarmos diante de Deus através da oração, a ouvir a sua voz, a meditarmos na sua palavra. Estar enraizados em Jesus é verdadeiramente estar nos consumindo, nos alimentando, nos nutrindo da palavra de Deus, de tudo aquilo que Ele é, em pessoa e em palavra. Nós precisamos verdadeiramente, irmãos, estarmos em Cristo Jesus, no Senhor. E aí eu falava, Senhor, se for para minha edificação, que o Senhor deixe esse irmão no meu caminho. Mas se não for para a sua edificação, para a minha edificação, Senhor, que o Senhor tire. Se for me confundir, se for realmente fazer com que eu possa me desviar do teu caminho, novamente como eu já me desviei, tira do meu caminho. Pedi para o Senhor, e o Senhor atendeu o meu pedido. Desviou o irmão do meu caminho, não colocou mais ele no meu caminho, ele não falou mais comigo. Por quê? Porque não era de Deus, não era do Senhor. As minhas raízes, elas precisavam ser fundamentadas na Igreja Católica Apostólica Romana, porque é a Igreja de Cristo. E eu precisava me aprofundar aqui. Eu preciso ainda, eu estou ainda me aprofundando cada vez mais em Cristo. Quarto ensinamento que vou nos dar. Não cresce pro lado e também não cria galhos. Corta a galhada da sua vida. Como dizia o padre Léo, tem pessoas que parecem um pavão, parece um peru, sai aí espetando todo mundo. Né? Os galhos são os nossos pecados, os galhos são tudo aquilo que nos impede de caminhar para o Senhor. Fala para o seu irmão, bambu não cria galho. Bambu não cria galho. E isso, o ensinamento que as árvores nos dão, muito grande, é que a árvore no inverno, ela joga toda a sua folha para baixo. Tudo para a raiz. Por quê? Porque a seiva, ela se concentra tudo na raiz. Então, ela precisa, se ela não fizer isso, a parte de baixo vai ficar fria, vai ficar congelada. E ela é uma maneira de esquentar com as folhas das árvores a sua raiz. Por isso que no tempo do inverno, ela joga todas as folhas para baixo, para poder fazer com que a sua raiz fique quente. É um grande ensinamento. Outra coisa que nós vamos dar, outro ensinamento que nós vamos dar. Você já reparou que o bambu, entre pequenas partes dele, existem nós? E esses nós do bambu são os nós que dão resistência para o bambu. Ou se você pegar o bambu, você pode pegar ele em cima e embaixo, que ele não quebra. Não é que nem um cano de PVC. Se você colocar um cano de PVC bem pro alto assim, e
bater um vento muito forte, ele racha de cima a baixo. Ele não tem essa envergadura que o bambu tem. Por isso, eu e você, para sermos enraizados, precisamos também sermos flexíveis. O bambu é que dá resistência. O bambu é que dá, queridos e amados irmãos, o bambu, para nós, esses nós, para nós, é cada problema superado. Esses nós é cada problema ultrapassado. Tanto é que cada problema que você supera, cada nó que você dá, é uma experiência que você ganha. Você acaba crescendo com isso. Por isso, os nós dão resistência ao bambu. Sexta, o bambu só cresce em toça. Estou terminando. O bambu só cresce em toça. O que significa isso? Por que o bambu não pode ser arrancado? Por que o bambu sozinho, um bambu sozinho, ele é fácil de ser arrancado. Ele vira até varal e ele vira até armação para mim. Mas o bambu na toça, ninguém consegue arrancar. Por quê? Porque eles estão unidos, eles estão juntos, as suas raízes de todos os bambus, eles vão se entrelaçando debaixo da terra. E isso é cada pastoral, é cada grupo, é cada movimento, é cada jovem unido. Os jovens, vocês unidos, é difícil do inimigo tirar da igreja, porque vocês formam esses bambus, essas raízes entrelaçadas, edificadas na fé em Cristo Jesus. Por isso, queridos e amados irmãos, não se deixe levar pelo rótulo, mas se deixe levar pela igreja, porque vocês pertencem à igreja, e pertencendo à igreja, o inimigo não tem poder de tirar vocês daqui de dentro. Sabe por quê? Porque vocês estão entrelaçados em todas as pastorais, grupos e movimentos que pertencem à igreja. Nós precisamos, queridos e amados irmãos, a saber, nós precisamos verdadeiramente acolher essa grande graça de pertencer à igreja de Cristo. Para terminar, o Dom ainda disse uma coisa maravilhosa: enraizados em Cristo, os cristãos jovens e não jovens são convidados a lançar suas raízes em Cristo, para não serem como plantas arrastadas pelas correntes e tempestades, folhas secas, caniços agitados pelo vento. Lá em Mateus 11:7, o cristão precisa ter convicções firmes e bem fundamentadas, aprendidas no Evangelho, da fé vivida pela igreja, do testemunho dos santos, dos mártires. A verdade não é medida por aquilo que todos dizem ou fazem. Jesus Cristo é para nós e para o mundo caminho, verdade e vida. Quando nós acolhermos isso e dissermos para nós que Jesus é caminho, verdade e vida para nós, nos entrelaçaremos cada vez mais nessa igreja viva, nessa igreja de Cristo, e pertenceremos cada vez mais a esse Senhor que é Deus, que é Salvador, que é verdadeiro e que verdadeiramente nos consome de alegria. Pode produzir, Senhor.